Senhoras e senhores, pedimos que, por gentileza, tomem seus lugares, porque em poucos minutos daremos início a esta cerimônia. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Solicitamos a todos que mantenham seus dispositivos eletrônicos desligados ou no modo silencioso. E, neste momento, damos início à solenidade de posse do diretor e da vice-diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, da Justiça Federal. Convidamos agora para compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor desembargador federal João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O excelentíssimo senhor procurador Márcio Luiz Fogaça Vicari, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, representando o governo do Estado. O excelentíssimo senhor ministro Sérgio Luiz Cuquina, do Superior Tribunal de Justiça. A excelentíssima senhora desembargadora Janice Goulart Garcia Ubiali, representando o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O excelentíssimo senhor Juliano Mandelli Moreira, presidente da Seção de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, também representando o Conselho Federal da OAB. O excelentíssimo senhor Topázio Silveira Neto, prefeito de Florianópolis. O excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto Sivinski, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O excelentíssimo senhor desembargador Amarildo Carlos de Lima, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. A excelentíssima senhora desembargadora federal
Salise Monteiro Sanchotene, Corregedora Regional da Justiça Federal da 4ª Região. O excelentíssimo senhor professor doutor Irineu Manuel de Souza, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. O excelentíssimo senhor procurador da República, Daniel Ricken, procurador-chefe do Ministério Público Federal em Santa Catarina. O excelentíssimo senhor juiz federal Henrique Luiz Hartmann, diretor do Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, que hoje deixa a direção. O excelentíssimo senhor juiz federal Jairo Gilberto Schaffer, diretor do Foro, que hoje toma posse frente à Seção Judiciária de Santa Catarina. E a excelentíssima senhora juíza federal Érica Giovannini Reupke, que hoje toma posse como vice-diretora do Foro. Registramos ainda a presença das excelentíssimas autoridades. Procurador Ricardo Freta Flores, Procurador-Geral do município de Florianópolis. Procurador da Justiça do Ministério Público do Estado, Andrei Cunha Amorim. Subprocurador da Justiça para Assuntos Institucionais, representando neste ato a Procuradoria-Geral de Justiça. A Procuradora-Chefe da Fazenda Nacional em Santa Catarina, Mônica Frank da Silva, representando a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região. O Procurador-Chefe da União em Santa Catarina, Rafael Mendes dos Santos, representando a Procuradoria Regional da União na 4ª Região. O Procurador Federal Cristiano Silvestrin de Souza, representando a Procuradoria Regional Federal da 4ª Região. O Procurador Piero Rosa Menegazzi, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. A Procuradora Federal Renata Elisandra de Araújo, Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal em Santa Catarina. O Procurador da República Valdir Alves, Procurador Regional da República na 4ª Região. O senhor André Camargo Guedes Rodrigues, Superintendente Adjunto da Receita Federal na 9ª Região, representando a Superintendência Regional. A juíza federal Ingrid Schroeder Slivka, diretora do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Sul. O juiz federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Justiça Federal no Paraná. A delegada Aleteia Vega Marona Cunde, Superintendente Regional da Polícia Federal em Santa Catarina. O professor Alceu de Oliveira Pinto Júnior, diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Itajaí. O professor Leonardo Magalhães Machado, coordenador de ensino, representando o diretor. O senhor Rodrigo Canani Medeiros, superintendente de rede de governo da Caixa Econômica Federal. O major Rodrigo Almeidas Martins, representando a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. O capitão de mar e guerra Christian Modesto de Rezende, representando o 5º Distrito Naval. O coronel aviador João Paulo Gomes Lima da Silva, representando o comando da Base Aérea de Florianópolis. O defensor público Tiago Burlani Neves, subdefensor público geral representando a Defensoria Pública de Santa Catarina. O senhor Rafael Naves Souza, representando a Superintendência da Agência Brasileira de Inteligência. O coronel Emerson Fernandes, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. O juiz federal Leonardo Cacau dos Santos Labradbury, presidente da Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, a JUFESC.
e a senhora Elisete Lanzoni Alves, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, ACALEG. Agradecemos a honrosa participação remota do ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, e do desembargador federal Fernando Quadros da Silva, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Agradecemos ainda a participação presencial e remota das excelentíssimas autoridades, desembargadoras e desembargadores federais e estaduais, magistradas e magistrados federais e estaduais, juízas e juízes, diretores de foro, familiares, servidoras e servidores desta casa, senhoras e senhores. Informamos que todas as presenças e representações serão devidamente registradas na ata de posse. Ouviremos agora a canção Rancho de Amor à Ilha, hino oficial de Florianópolis, que será interpretada pelo coral Vozes de Floripa, sob a regência do maestro Fernando De Carli. E com a palavra, o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Boa tarde a todas e a todos. Declaro abertos os trabalhos desta solenidade e convido a todos e todas os presentes para a audição do Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pelo coral Vozes da Ilha, acompanhado pela banda de música
o piano catarinense da Polícia Militar, sob a regência do maestro primeiro sargento Jairo Vieira da Silva. Convido o excelentíssimo senhor juiz federal Jairo Gilberto Schaeffer para prestar o compromisso e assinar o termo de posse como diretor do Fórum da Seção Judiciária de Santa Catarina. Renovo meu compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil, bem como exercer com exatidão, serenidade, independência e presteza os deveres do meu cargo. Obrigado.
Convido a excelentíssima senhora juíza federal Érica Giovannini Roip para prestar o compromisso e assinar o termo de posse como vice-diretora do Fórum da Seção Judiciária de Santa Catarina. Renovo meu compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil, bem como exercer com exatidão, serenidade, independência e presteza os deveres do meu cargo. Solicito a diretora da Secretaria Administrativa, Estela Marisa Sbravati Dalla Libera Silveira, para proceder à leitura da ata de posse. Ata da solenidade de posse nas funções de diretor e vice-diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2025, às 16 horas, na sede da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, na Rua Pascoal Apóstolo Pizzica, número 4810, nesta cidade de Florianópolis, realizou-se a solenidade de posse do excelentíssimo senhor juiz federal Jairo Gilberto Schaffer, na função de diretor do foro, e da excelentíssima senhora juíza federal Érica Giovannini Roipke, na função de vice-diretora do foro desta sessão judiciária. Foram designados, a partir desta data, pelo ato número 3.953, de 26 de junho de 2025, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, em 30 de junho de 2025, de ordem do excelentíssimo senhor desembargador federal João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nada mais havendo, eu, Estela Marisa Sbravati Dalla Libera Silveira, diretora da Secretaria Administrativa desse Estado, lavrei a presente ata, que será assinada na forma da lei. Declaro empossados o excelentíssimo juiz federal Jairo Gilberto Schaeffer e a excelentíssima juíza federal Érica Giovannini Roip nos cargos de diretor e vice-diretor do fórum desta sessão judiciária. Neste momento, dando continuidade à nossa cerimônia, eu convido a todos a assistirem a um vídeo institucional com a retrospectiva da gestão que ora se encerra.
A palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal Henrique Luiz Hartmann, que neste ato deixa as funções de diretor do Fórum da Seção Judiciária de Santa Catarina. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, me permita, já não mais na qualidade de diretor do foro, mas que o foi durante os últimos 2 anos, desejar a todos os senhores e as senhoras que se sintam muito bem-vindos e muito bem acolhidos nesta casa, que também é de cada um dos senhores e das senhoras. Excelentíssimo senhor, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na sua pessoa e na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Sérgio Cuquina, do Superior Tribunal de Justiça, que muito nos honra com a sua presença, e do ministro Joel Paciornik, que nos acompanha virtualmente, eu peço vênia para saudar a todas as autoridades que acompanham esta solenidade, presencial ou virtualmente, já nominadas pelo cerimonial. Em 7 de julho de 2023, há exatos 2 anos, assumi a direção do foro desta sessão judiciária, comprometendo-me publicamente com a gestão da Justiça Federal de Santa Catarina no biênio que ora se encerra. Procurei seguir o conselho, professora Elisete, de Fernando Pessoa: sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Foram 2 anos de muitos desafios e realizações, muitas delas na esteira de iniciativas de gestões anteriores, outras oriundas de projetos gestados e concluídos neste biênio, e outras tantas ainda incipientes ou em vias de concretização, cuja finalização e execução tocará ao prudente arbítrio dos novos dirigentes, no sempre salutar desiderato de dar concretude aos princípios da continuidade e da impessoalidade que regem a administração da coisa pública. Neste derradeiro ato, vejo-me forçado a concluir que as metas e objetivos da gestão, delineadas no planejamento estratégico da instituição, são inegavelmente luzeiros a nortear o processo decisório e as ações dele decorrentes. No entanto, a verdadeira realização advinda desse munus não se dá apenas no objetivo alcançado, ouso dizer, se encontra no caminho percorrido. Nesse caminho, senhor presidente, contei com o permanente apoio e orientação de muitas pessoas e instituições a quem cabe, neste momento, agradecer e render a devida homenagem. Peço vênia para começar com esta mesa de honra. A presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, aqui representada por sua vice-presidente, desembargadora Janice Goulart Ubiali, agradeço pela constante parceria, que redundou em inúmeras iniciativas, das quais menciono a realização conjunta e colaborativa dos mutirões Pop Rua Jude e Registre-se, a assinatura de convênios para a gestão estadual da Justiça Restaurativa e para a utilização dos pontos de inclusão digital, a implementação também conjunta da Política Judicial de Proteção à Primeira Infância e a atuação integrada na gestão do regime especial de precatórios, além da realização de eventos de grande envergadura, como foi o Seminário Brasil-Alemanha de Direito Notarial. Ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, desembargador Amarildo Carlos de Lima, agradeço pela sempre gentil e calorosa acolhida e pela marcante colaboração na recomposição dos quadros de pessoal desta sessão judiciária, mediante a nomeação de candidatos de sua lista de aprovados em concurso público para cargos dos quais não dispunhamos de cadastro de reserva. Destaco também a manutenção do convênio para a composição de juntas médicas e a assinatura de convênio para a continuidade do projeto envolvendo a realização de perícias grafodocumentoscópicas, além da parceria constante no compartilhamento de aparatos de segurança e de agentes da Polícia Judicial de ambas as instituições. Ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carlos Alberto Sivinski, agradeço o chamado para integrarmos o Gabinete de Acompanhamento e Gestão de Crises no processo eleitoral de 2024, bem como o franqueamento do acesso ao CIEL, com vistas ao aprimoramento da segurança institucional. Ao Governo do Estado de Santa Catarina, na pessoa do seu Procurador-Geral, Márcio Fogaça Vicari, manifesto a gratidão desta sessão judiciária,
que peço, doutor Márcio, seja transmitida ao senhor governador Jorginho Melo pela assinatura de decreto que nos permitiu acesso ao NATJUS estadual, Núcleo de Apoio Técnico de fundamental importância para a prestação jurisdicional afeta ao direito à saúde. Agradeço igualmente a aproximação e o diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, com convênio em vias de ser assinado, a EPAGRE, que se revelou importante parceira em projetos da Justiça Restaurativa, envolvendo questões afetas à pesca artesanal e suas implicações no âmbito da jurisdição civil, criminal e ambiental, com um instrumento de acordo de cooperação técnica recentemente firmado. A Polícia Militar, na pessoa do seu comandante aqui presente, Coronel Emerson Fernandes, agradeço a atenção e o pronto atendimento a nossos pleitos. Com a Secretaria de Justiça e Reintegração Social, destaco o termo de parceria laboral recentemente assinado com vistas à ressocialização de reeducandos do regime semiaberto através da execução de trabalhos afetos à gestão documental e à digitalização de autos-findos, com a correlata remuneração e detração da pena. Ao município de Florianópolis, agradeço penhoradamente na pessoa do prefeito municipal Topázio Neto e do presidente da Câmara de Vereadores, João Cobalcini, que prefeito Topázio, nos honra com sua presença, por tão bem acolherem a Justiça Federal nesta bela cidade e, igualmente, pelo fundamental apoio que prestam aos mutirões Pop Rua, principalmente através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Às Forças Armadas, agradeço nas pessoas dos seus comandantes, General de Brigada Gelson de Souza, Capitão de Mariguerra Christian Modesto de Rezende, Coronel Aviador João Paulo Gomes de Lima da Silva. Vossas Excelências nunca se furtaram ao diálogo constante e democrático, e as corporações que comandam engrandecem este país, com seu exemplo de retidão, compromisso e senso de dever cívico. A Ordem dos Advogados do Brasil, rendo minha homenagem pela forma diligente, urbana e solícita com que encaminhou todos os seus pleitos em defesa das prerrogativas da advocacia, enquanto atividade essencial à distribuição da justiça. Agradeço a todos os advogados e advogadas, na pessoa do seu presidente, Dr. Juliano Mandelli, a quem peço licença para igualmente expressar minha gratidão à doutora Cláudia Prudêncio pela parceria e apoio constantes, ao Dr. Jorge Mazeira pela sua marcante gentileza e capacidade de articulação, e ao Dr. Rafael Horn pela postura altiva e dedicada na defesa não apenas da advocacia, mas de todos os órgãos que exercem a jurisdição neste estado de Santa Catarina. Ao Ministério Público Federal e Estadual, a minha gratidão e reconhecimento nas pessoas do eminente Procurador da República, Daniel Hicken, e da eminente Procuradora-Geral de Justiça, Vanessa Wendhausen Cavaladi, importando destacar a constante colaboração do Ministério Público Federal com esta administração em ações de capacitação conjunta de servidores e no apoio logístico às iniciativas de soluções consensuais em demandas estruturais, bem como a parceria que se avizinha com o Ministério Público Estadual em acordo de cooperação técnica também em vias de ser assinado para atuação conjunta e colaborativa do nosso CEAV com o NAVIT, para a oferta de atendimento e apoio especializado às vítimas. À Polícia Federal, agradeço na pessoa da Superintendente em Santa Catarina, Delegada Letéia Marona Kunde, pelo amplo e restrito e imediato apoio aos pleitos atinentes à segurança desta instituição e de seus integrantes, bem como pela relação de colaboração e boa vizinhança que desenvolvemos ao longo destes 2 anos. Na pessoa do magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Irineu Manuel de Souza. Muito obrigado, professor Irineu, a sua presença engrandece muito esse evento. Agradeço a parceria firmada com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade para o oferecimento de capacitação contínua e estruturada em letramento racial aos servidores desta casa. Agradeço ainda ao Centro Acadêmico 11 de Fevereiro por tão bem acolher esta Justiça Federal nos seus congressos anuais de Direito. À UNOESC e à Univille, agradeço a generosidade em sediarem as nossas unidades avançadas de atendimento nos municípios de Videira e São Bento do Sul. À Univale, professor Alceu, agradeço a disponibilidade em brevemente, quiçá, sediar a nossa unidade de atendimento avançado de Tijucas.
As demais instituições acadêmicas de ensino superior deste Estado, muitas delas integrantes do sistema ACAF, agradeço a manutenção de convênios para atendimento aos jurisdicionados hipossuficientes através dos seus escritórios modelo. A Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, na pessoa do seu presidente, juiz federal Leonardo Cacaula Bradbury, agradeço pela defesa firme e constante das prerrogativas da magistratura e pela iniciativa e luta aguerrida, em conjunto com a OAB, no encaminhamento e aprovação de projeto de lei que permite a criação de mais 8 unidades jurisdicionais em Santa Catarina. Agradeço ainda pela oferta de vagas em seus cursos de pós-graduação para a capacitação contínua de nosso quadro funcional, bem como pela realização colaborativa do relevante Congresso de Direito Previdenciário, já em sua 3ª edição. Tais agradecimentos, senhor presidente, demonstram a salutar impossibilidade de se administrar a justiça de forma isolada ou encastelada, evidenciando-se a importância na manutenção de boas e profícuas relações institucionais. Afinal, somos todas e todas servidores públicos e a melhoria contínua dos serviços que prestamos será melhor realizada se agirmos de forma irmanada e colaborativa. Feitos os agradecimentos aos nossos parceiros institucionais, com o perigoso risco de ter me olvidado de outras iniciativas conjuntas igualmente dignas de nota, o que peço que tributem à minha deficitária memória e não a uma eventual e imerecida pecha de ingratidão a esta instituição, peço licença a todos para me voltar aos membros desta Casa. Ao caro desembargador federal Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no biênio 2023-2025, agradeço pela confiança em mim depositada. A sua presença constante e o seu apoio resoluto permitiu-me conduzir com tranquilidade e de forma serena esta importante instituição e permitiu-me vivenciar novidades, novos desafios nessa carreira e conhecer melhor essa nossa instituição. Muito obrigado, desembargador Fernando. Ao desembargador federal João Batista Pinto Silveira, agradeço a iniciativa de realizar, na sede desta sessão judiciária, sessões de julgamento das sessões do tribunal, aproximando a Corte Regional da Sociedade e do jurisdicionado catarinense. A desembargadora federal Vânia Hack de Almeida expressa o reconhecimento desta sessão judiciária pela condução firme e inovadora da Corregedoria Regional, cujos projetos inspiraram a administração a fazer mais e a fazer melhor em benefício da jurisdição que prestamos. A desembargadora federal Thaís Schilling Ferraz agradeço pela capacidade de diálogo interinstitucional e de construção colaborativa de soluções na seara tão sensível dos juizados especiais federais. Ao desembargador federal Rogério Favreto, parabenizo pela condução da Escola da Magistratura, agradecendo por todos os relevantes eventos de capacitação realizados em Santa Catarina e pelas vagas ofertadas ao nosso corpo de servidores. Ao desembargador Hermes Sidler da Conceição Júnior e ao juiz federal Leonardo Miller Trainini, expresso a gratidão pela condução do sistema de conciliação e pelos inúmeros mutirões realizados ao longo desses 2 anos, dos quais destaco os atinentes às desapropriações para duplicação de estradas, tão necessárias ao desenvolvimento econômico deste Estado, as regularizações fundiárias e as demandas estruturais em matéria ambiental. Aos eminentes desembargadores federais que habitam este Fórum de Florianópolis, desembargadores Paulo Afonso Brunvaz, Sebastião Ogemoniz, Celso Kipper, Vitor Laus, Ana Cristina Ferro Blasi e Eliana Pagerim Marinho, agradeço pela cordial convivência e reafirmo o compromisso desta sessão judiciária em bem acolher as 2 turmas avançadas do Tribunal Regional Federal aqui sediadas. A desembargadora Eliana, agradeço ainda todo o empenho na coordenação dos mutirões Pop Rua Ajude, inclusive com o pioneirismo da realização de uma edição na cidade de Joinville, inaugurando um movimento de interiorização dessa importante iniciativa fulcrada em relevante política pública de atenção às pessoas em situação de rua. A desembargadora Ana Blasi, rendo a homenagem desta seccional por sua força catalisadora
na instalação da Ouvidoria da Mulher, aqui brilhantemente coordenada pela juíza federal Priscila Vickert Piva, a quem igualmente agradeço por seu trabalho e dedicação voltados à realização do princípio da igualdade de gênero em todas as suas facetas. Agradeço penhoradamente a todos os meus colegas, juízes e juízas federais que colaboraram com esta administração. Ao juiz federal Rodrigo Keller Ribeiro, que atuou nesse biênio como vice-diretor desta seccional, atendendo aos compromissos e demandas que me via impossibilitado de atender. Aos diretores do foro das subseções judiciárias do interior do Estado, incansáveis e aguerridos parceiros, pedindo vênia para fazer o agradecimento na pessoa do seu decano, juiz federal Adamastor Nicolau Turnes. Aos juízes federais Leoberto Simão Schmidt Júnior, ouvidor desta sessão judiciária, Luísa Riquel Gamba, coordenadora do Centro Local de Inteligência, Michele Polipo e Adriana Barni, coordenadoras do Centro de Justiça Restaurativa e do Centro Especializado de Atendimento às Vítimas, Roberto Lima Santos, presidente da Comissão Permanente de Gestão Documental, Eduardo Caller Ribeiro, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, e Simone Barbizan Fortes, coordenadora do Laboratório de Inovação. Gostaria de agradecer, de forma destacada, a juíza federal Gabriela Pitt Serafim, que, além de presidir a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação, exerceu a jurisdição durante estes 2 anos em meu gabinete originário, na 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, e a juíza federal Michele Polipo, que, além de coordenar o SEJUR e o SEAV, representou esta sessão judiciária em um sem número de comitês, comissões e grupos de trabalho. Ao juiz federal Jairo Gilberto Schaefer e à juíza federal Érica Giovannini Roipke, diretor e vice-diretora do foro desta sessão judiciária no biênio que ora se inicia, agradeço pelos muitos anos de convívio e pelo edificante e cordial trabalho em colegiado junto à 2ª Turma Recursal de Santa Catarina. A ambos desejo muita força, serenidade, persistência e coragem. Os bons frutos que se avistam, cuja colheita é garantida pela vasta experiência de ambos na direção do foro, função que ocuparam nos biênios 2015-2017 e 2021-2023, respectivamente, já se anunciam abundantes e promissores. Por fim, resta-me ainda expressar 3 profundos agradecimentos. Tão necessários e merecidos, quanto insuficientes serão as minhas palavras para retribuir minimamente tamanha abnegação, dedicação e confiança. A todo o corpo de servidores e servidoras desta casa, em especial aqueles que se dedicam à relevante atividade administrativa, sustentáculo sem o qual a prestação de jurisdição se tornaria inócua e mesmo impossível. Agradeço a todos e a todas, nas pessoas da diretora da Secretaria Administrativa, Rogéria Ramos, e na pessoa da assessora da direção do foro, Eliane Carrai, verdadeiros baluartes desta gestão e que não titubearam em dedicar todo o seu tempo, energia, conhecimento, paciência e capacidade de resiliência à boa causa de manter e aperfeiçoar os relevantes serviços prestados pela Justiça Federal de primeiro grau em Santa Catarina. Aos meus familiares, Ilza, Alexandre, Simone, Ana, Felipe, Márcia, Frederico, Guilherme, Dirce e Gustavo, que suportaram tantas ausências durante esses 2 anos, sem jamais deixarem de me oferecer suporte e compreensão, peço licença para agradecer a todos, na memória da minha irmã Marise Helen Hartmann Alt, que nos deixou um legado de sabedoria, mansidão, perseverança e alegria. Por fim, senhor presidente, e já com os olhos na estrada que à nossa frente ora se apresenta, desejo aos juízes federais Jairo Gilberto Schaefer, Ingrid Schroeder Slivka e José Antônio Savares muito êxito à frente das sessões judiciárias de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná. A Vossa Excelência, senhor presidente, e a desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, desejo uma profícua e realizadora gestão à frente da presidência e da vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e peço licença para encerrar esta fala
agradecendo à desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene, corregedora regional da Justiça Federal da 4ª Região, pela confiança que em minha pessoa deposita ao me dirigir um honroso convite para auxiliá-la na Corregedoria Regional no biênio que ora se inicia. Mais do que apenas um agradecimento, senhora corregedora, gostaria de aproveitar este momento e esta distinta plateia para renovar o meu compromisso de dedicação, lealdade e serviço a esta instituição e aos excelsos valores que a norteiam na constante busca pela realização da justiça e pela construção de uma sociedade pacífica e solidária. Muito obrigado. Convido o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, doutor Juliano Mandelli Moreira, neste ato representando o Conselho Federal da OAB, para proferir algumas palavras em nome da advocacia catarinense. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Batista Pinto Silveira, cuja presença, além da função institucional de presidir esta solenidade, simboliza efetivamente o compromisso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com o fortalecimento institucional da Justiça Federal aqui em Santa Catarina. Ao saudá-lo, senhor presidente, estendo meus cumprimentos a todas as demais autoridades civis e militares já mencionadas pelo cerimonial, bem como todas e todos que prestigiam esse importante momento, inclusive nos acompanhando de forma virtual. Quero dizer que é com muita honra, muita alegria, muita satisfação que participo desta cerimônia de posse da nova diretoria do Foro da Justiça Federal de Santa Catarina, agora sob a liderança do juiz federal Dr. Jairo Schaeffer, a quem cumprimento com respeito e os melhores votos de êxito para a nova e relevante missão, estendendo os cumprimentos à doutora Érica Help, vice-diretora também empossada. Mas registro com igual deferência o reconhecimento da advocacia catarinense ao juiz federal Henrique Luiz Hartmann, que encerra a sua gestão com muita serenidade, com muito equilíbrio e um espírito sempre aberto ao diálogo institucional. Seu trabalho, doutor Henrique, deixa um legado de valorização da Justiça Federal e merece todo o nosso agradecimento e respeito da advocacia catarinense. Mas compareço a este ato como presidente da OAB de Santa Catarina e também com muita honra de representar o Conselho Federal da OAB, por delegação do nosso presidente Beto Simonetti. Trago, portanto, a voz da advocacia catarinense e brasileira, uma advocacia muito atenta e comprometida com a Constituição e com o Estado democrático de direito. Mas os avanços da Justiça Federal em Santa Catarina não são obra do acaso. Decorre, e aqui numa parte mínima, confesso, mas de uma importante interlocução com as demais instituições, como já foi muito bem salientado pelo doutor Henrique. E o exemplo mais eloquente desta cooperação institucional foi o esforço conjunto e histórico que resultou na criação de 8 novas varas federais para o nosso Estado, uma conquista extremamente relevante que representa mais acesso à justiça, mais eficiência e mais cidadania para a população e sociedade catarinense. A OAB tem o orgulho de ter participado dessa construção coletiva. Continuaremos sendo parceiros ativos, críticos e propositivos na busca constante do aprimoramento do sistema de justiça e pela defesa intransigente das prerrogativas da advocacia e dos direitos da sociedade. Ao juiz federal, Dr. Jair e a doutora Érica, desejo uma gestão produtiva, aberta ao diálogo e sensível aos desafios que marcam o cotidiano da Justiça Federal. A OAB de Santa Catarina estará ao lado de vocês, como sempre esteve, para colaborar na construção de soluções e no fortalecimento institucional da justiça. Muito obrigado a todos.
Convido o excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, Dr. Daniel Hicken, para falar em nome do Ministério Público Federal. Boa tarde. Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Gostaria de pedir licença para, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades presentes, juízes federais, advogados, servidores, instituições parceiras da Justiça Federal. Não vim com um discurso preparado, né? Nem tenho a oratória do Dr. Juliano, mas, Dr. Henrique, achei Vossa Excelência e toda a sua equipe conduziu a Seção Judiciária de Santa Catarina com muita competência. Além de ser uma pessoa incrível, um excelente magistrado, agora demonstra ser um gestor extremamente competente. E o Ministério Público Federal só tem a agradecer, enfim, por todos os momentos, as parcerias que nós tivemos, e principalmente, eu lembro na sua posse, que eu mencionei do desafio de dar sequência ao trabalho da doutora Érica, na aproximação, né, da justiça, né, das instituições, uma aproximação presencial, né? Hoje um grande desafio para as instituições, diante das inovações tecnológicas, das limitações orçamentárias, e o vídeo, ele ilustrou muito bem o sucesso, né, desse desafio. Aproveito para parabenizar e desejar muito sucesso ao doutor Jairo, doutora Érica, nessa nova jornada na gestão da Seção Judiciária de Santa Catarina, e dizer que podem contar com o Ministério Público Federal, podem contar com a chefia do Ministério Público Federal, para mantermos em harmonia essas instituições e para que o jurisdicionado, né, que é o principal beneficiário dessa atuação eficiente da justiça, possa colher todos os resultados desse trabalho. Por fim, aproveitando a fala do Dr. Juliano, em nome do Ministério Público Federal, eu lanço um desafio, Dr. Jairo, para que essas 8 varas federais sejam aproveitadas da melhor forma possível para que nós atendamos todos os interesses difusos, coletivos, né, particulares, dos jurisdicionados e da sociedade catarinense como um todo. Lembro que Santa Catarina, hoje em Brasília, já é destaque, né, com a alocação de novas vagas no Congresso Nacional, justamente porque é um estado que vem crescendo, né, diante do sucesso socioeconômico, né, de toda a sua sociedade, um estado que vem crescendo. E isso aumenta muito a responsabilidade da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e de todas as instituições aqui presentes para que tenhamos um serviço público de excelência, né, num estado que realmente merece toda essa atenção. Então, doutor Jairo, doutora Érica, sucesso, contem conosco. Obrigado. Dando sequência à nossa solenidade, passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Sérgio Cuquino. Boa tarde a todos e todas. Não é? Minhas primeiras palavras são no sentido de expressar minha alegria de poder estar nessa tarde, né? Uma tarde de gala, né? Para o Estado de Santa Catarina, para a Justiça Federal de Santa Catarina. E tivemos um início belíssimo aqui com a execução, né? Pelo coral, pela banda da Polícia Militar. Enfim, sintam-se na plateia todos afetuosamente cumprimentados, cumprimentadas, abraçados
abraçadas. Tá? Eu quero aqui, olhando agora para a mesa diretora, né, cumprimentar de maneira carinhosa nosso presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, presidente João Batista Pinto Silveira, um amigo querido a quem aprendi a admirar ao longo desses anos e desejo a Vossa Excelência, né, uma gestão próspera, né, nesses 2 anos que vêm adiante. Tá? Quero também cumprimentar aqui os senhores magistrados da Justiça Estadual, né? Desembargadora Janice, desembargador Sevinski, do Tribunal Regional Eleitoral, enfim. Né? Também dizer que fico feliz por perceber, não é, de como são irmanados os diretores das 3 seções judiciárias. Estavam há pouco em Curitiba para a posse do nosso querido diretor que assumiu, recentemente, no último dia 4, meu ilustre amigo José Antônio Savares, juntamente com também estimado professor Danilo Pereira Júnior, e a doutora Ingrid, lá do Rio Grande do Sul, Ingrid Schroeder Slivik, de maneira que isso nos traz, né, um alento de saber que estão todos de mãos dadas, né, com a gestão que hoje se encerra aqui, nas pessoas do colega, né, o juiz federal Henrique Hartmann, né, que contou também com a parceria do Dr. Rodrigo Keller. Né? Em algum lugar, doutor Rodrigo, né? Está lá, né? Meus cumprimentos pela bela gestão, né? Que hoje é concluída e de que se deu registro através do vídeo. Né? Eu recebi o convite do amigo querido, né? Jairo Gilberto Schaeffer, para estar nessa solenidade. Recebi esse convite na conta de um verdadeiro presente, né? Porque vir a Santa Catarina é sempre motivo de alegria, mais ainda em Florianópolis, cidade belíssima, né? Uma cidade em relação à qual todos temos um pouquinho de inveja de não morar aqui, né? Eu gostaria muito que o Superior Tribunal de Justiça, uns 8 meses por ano, transferisse sua sede para cá. Vou gestionar, né, vivamente para que isso possa acontecer e sei que contarei com o apoio do meu querido amigo que nos acompanha virtualmente, né, ministro Joel Paciornik, o nosso desembargador Fernando Quadros, que também com brilhantismo presidiu o TRF da 4ª Região, Santa Catarina, Florianópolis, enfim, né? Motivo de orgulho, de embevecimento para todos nós. Então, doutor Jairo, né, como disse, Vossa Excelência me presenteou com esse convite e quis o destino, né, que eu pudesse estar aqui perto por esses dias e não titubeei. Né? O doutor Jairo é daquelas pessoas, não é, que quando se tem já um primeiro contato, sabe-se que se está diante de uma pessoa do bem. Né? Foi essa a minha primeira impressão e depois de 12 anos sei que não me equivoquei. Conheci o doutor Jairo em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, quando Sua Excelência assessorava o então presidente e ministro Félix Fischer. Né? De forma que desde lá acompanho, né, a carreira exemplar e hoje fico feliz em poder estar aqui ao tempo em que é reconduzido, né, a direção da seção judiciária, né, de Santa Catarina. E juntamente, não é, juntamente com a juíza federal, doutora Érica Giovannini
Hopke. Não é? A gente aqui em Santa Catarina tem que se esmerar na pronúncia, né? Os sobrenomes são sempre desafiadores. Não é? Enfim, mas quero aqui desejar votos de pleno êxito. A Justiça Federal é um dos pilares fundamentais, não é, do nosso regime democrático no âmbito da nossa república. Fico absolutamente contente em ter ouvido, não é, a respeito da efetiva implantação das novas 8 varas federais. Eu fico contente, em particular, porque esse assunto, não é, ele tramitou junto ao Conselho da Justiça Federal quando eu lá ainda tinha assento, né? Eu ocupei, tive a honra de ser integrante do Conselho da Justiça Federal, né? Alguns biênios atrás, enfim, né? E fico muito satisfeito de ver que se consolidou essa pretensão. Né? E, enfim, claro, teríamos muito a dizer, não é? Teríamos muito a dizer, sabemos da importância, né? Especialmente na quadra em que se encontra o nosso país, não é? Em que se revela fundamental que o nosso Poder Judiciário atue com os seus membros, atue com a máxima serenidade, com o máximo equilíbrio. Por todos os seus ramos, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, do trabalho eleitoral, militar, enfim, e sei que no âmbito da Justiça Federal, nós podemos contar com colegas bem formados e de bons propósitos. E é nessa medida que tenho certeza que aqui se virá a seguir mais um biênio vitorioso de parte da nova diretoria. E eu, como filho de uma catarinense, minha mãe de saudosa memória, ela que era de Jaraguá do Sul, eu tenho razões de sobra para confiar que a Justiça Federal desse Estado, desta seção, continuará em boas mãos, em boas mãos. Então, quero aqui, em nome do Superior Tribunal de Justiça e em meu nome particular, desejar os melhores votos de êxito, parabenizando novamente os colegas que encerraram com brilho e louvor, e desejando aos que ingressam um período abençoado, abençoado nessa linda terra. Sucesso. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Juiz Federal Jairo Gilberto Schaeffer, diretor do Fórum da Seção Judiciária de Santa Catarina, para seu pronunciamento. Boa tarde, senhoras e senhores. Senhor presidente do TRF da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, senhor ministro e amigo Sérgio Cuquina, ministro e amigo Joel, em nome dos quais eu cumprimento a mesa diretora. Se eu tivesse um pouco de bom senso, talvez eu nem discursasse. Depois de tão brilhantes discursos, e principalmente das palavras tocantes do ministro Cuquina, talvez melhor fosse que a plateia voltasse para casa com essas memórias e não necessariamente com o que eu vou falar. Mas está escrito aqui que eu devo falar algumas palavrinhas. E está escrito em vermelho
se possível, não ultrapassar 60 minutos. Procurarei cumprir esse pedido. Há uma década, nesse mesmo auditório, tracei os pilares que hoje renovamos com ainda maior convicção. A valorização do elemento humano e a busca incessante pela excelência do serviço público. Não eram apenas palavras, eram compromissos que o tempo validou e que hoje se transformam em missão ampliada. O que caracteriza o nosso tempo, senhor presidente? O que caracteriza? O que os futuros dirão de nós hoje? Se perguntarmos para esse coral magnífico, o que caracteriza o nosso tempo? Vivemos, na verdade, um paradoxo fascinante. Nunca a humanidade teve tanto poder de transformação quanto hoje. A inteligência artificial redesenha a nossa realidade. Nas universidades, como demonstra nossa excepcional Universidade Federal de Santa Catarina, sob a liderança de seu magnífico reitor, professor Irineu Manuel de Souza, uma das melhores universidades públicas do Brasil, na gestão urbana, inovadora, na inovadora Florianópolis, com o nosso prefeito Topázio, que, como ninguém, sabe a importância da transparência e da comunicação com o cidadão através das novas tecnologias, na segurança pública, com o nosso comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Emerson Fernandes, na revolução agrícola, que meu irmão Jair testemunha com drones e automação, na medicina, onde o meu amigo Dr. Fabrício, cirurgião brilhante, prova que algumas dessas inovações estão fora desse perigo da inteligência artificial. Se, Dr. Fabrício, os robôs tirarem sua profissão da cirurgia, você ainda será um ótimo churrasqueiro. Você ainda terá provavelmente a inteligência artificial não irá substituir, especialmente quando se trata de, abre aspas, cortes cirúrgicos no assado. A transformação alcança o comércio e a indústria, setores do amigo Beto Barreiro e do Eduardo, do Grupo Geração. No judiciário, senhor presidente, nossa 4ª região lidera nacionalmente com o EPROC. Quantos já experimentaram o ChatGPT? Quantos já utilizaram o Claude? Nós sabemos a capacidade dessas novas tecnologias, nós já analisamos as consequências dessas novas tecnologias. Ela elabora, esses robôs elaboram, por exemplo, emendas judiciais padrão CNJ com impressionante competência. Mas aqui reside o paradoxo que eu mencionei lá em cima, lá na frente. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais essencial se torna a nossa humanidade. As tecnologias avançam e, paradoxalmente, o ser humano é que deve se manter na centralidade. Não temo a singularidade tecnológica, temo a perda de nossa capacidade de sermos simplesmente profundamente humanos. Por isso, afirmo categoricamente, não estamos na era da inteligência artificial. Vivemos o século das mulheres. Essa não é retórica vazia. É reconhecimento de uma transformação histórica que testemunhamos e da qual participamos ativamente. As instituições públicas abraçaram com coragem a justiça de gênero, derrubando barreiras que por séculos impediram metade da humanidade de exercer plenamente a sua dignidade. No Poder Judiciário, implementamos o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, não como concessão, mas como imperativo de justiça. Reconhecemos políticas afirmativas, como a promoção por merecimento exclusivamente para mulheres nos tribunais, porque igualdade real exige ações concretas, não apenas declarações.
e nós temos a honra de ter entre nós a desembargadora Salise, que foi a mentora, ou uma das principais vozes na produção da resolução 525 do CNJ. Então, é com muita honra que temos a presença de Vossa Excelência. Hoje celebramos mulheres que ocupam posições de liderança. Salise, Érica, Aleteia, nossa superintendente da Polícia Federal, Eliana, desembargadora Eliana, onde é que está? Desembargadora Eliana, Ingrid, colega Ingrid, Daniela, Gabriela, a Estela, professora Elisete, nossa presidente da CALEGE, e tantas outras que reescreveram a história, não só da justiça brasileira, mas a história da nação brasileira. Essa revolução silenciosa permeia toda a sociedade. Mulheres que lideram famílias, educam nações e transformam setores econômicos. Personifico essa força em minha mãe, Agnes Schaeffer, professora que durante longo tempo moldou gerações com dedicação incansável. Aos 70 anos, é que ela é tão jovem que eu me equivoquei. Aos 86 anos, mantém a vivacidade e sabedoria que são dádiva divina em minha vida. Muito obrigado por tudo o que lhe devo. E lhe devo quase tudo. A maturidade nos ensina que grandes cerimônias como essa se transformam rapidamente em encontros de almas que compartilharam jornadas. Não é verdade, meu estimado vicário? São pessoas que se conheceram há 20 anos, 29 anos, 30 anos atrás, e que comungamos dos mesmos objetivos e das mesmas questões. Esse momento pulsa com gratidão profunda. Gratidão à Justiça Federal, que há 29 anos me acolheu aqui, nesta cidade de Florianópolis. Quando ingressei na Magistratura Federal, ao lado dos Tavares, cadê os Tavares? Da Luísa, do Marcelo, do Paim, do Adamastor, da Ana Beatriz, do Roberto e logo depois do Toninho. E o Danilo, claro. E o Danilo, já tinha... Danilo seria o próximo. Mas obrigado pela lembrança. Fomos recepcionados. Na época, ou seja, 29 anos atrás, prefeito Topázio, essa cidade de Florianópolis me recebeu de modo absolutamente irretocável. Na época, eu fui recebido pelos melhores. Pamplona, de saudosa memória, desembargador Celso Kipper, desembargador Ricardo, Sérgio Cardoso, cadê o Sérgio Cardoso? Sérgio Cardoso, Celso Vigers, não sei se está aqui o Celso Vigers, desembargador Sebastião. Esses homens não apenas, o Jurandir, na sequência, né, Jurandir? Esses homens não apenas me ensinaram o direito, mas moldaram meu caráter e definiram minha visão de justiça. Em Criciúma, descobri mestres verdadeiros. Desembargador Paulo Afonso, desembargador Mauric, Jorge Mauric, está aí? Desembargador Jorge Mauric, magistrados que fizeram da justiça social uma missão de vida. Paulo Afonso legou ao Brasil uma das sentenças mais importantes de nossa história, enfrentando a questão ambiental da indústria carbonífera com coragem ímpar. Até hoje temos reflexos daquela sentença produzida, que ela virou um case internacional sobre proteção ambiental. Desembargadora Eliana estabeleceu
novos padrões de gestão pública que permanecem como referência quando for a diretora do foro. O desembargador Laus personifica competência e integridade, tendo exercido a função de presidente de nosso tribunal. Desembargador Favreto, nosso amigo e coordenador da COGEF, parceiro permanente em projetos estratégicos. Ao presidente do TRF4, João Batista, minha reverência por depositar em mim sua confiança. Magistrado exemplar, suas decisões consolidaram na 4ª região uma justiça humanista, inclusiva e guardiã dos direitos fundamentais sociais. As magistradas e magistrados federais de Santa Catarina, que honram nossa instituição com jurisdição eficiente, ágil e constitucionalmente íntegra, meu profundo reconhecimento. A querida colega Érica, que aceitou o desafio de compartilhar essa gestão, minha gratidão pela confiança e parceria. Tenho certeza que iremos continuar aquela parceria que tivemos durante longos anos na turma recursal. Aos servidores da Justiça Federal, verdadeiros pilares de Nossa Excelência, personificados do Zé. O Zé está aí? Zé, levanta, Zé. O Zé está completando quantos anos de justiça? 32 anos de Justiça Federal. E ele personifica todo aquele conceito que nós temos nos nossos servidores. Também agradeço a Estela, o Godinho, Lucas, Breno, Gisele, e nessa condição também a minha irmã, Mara Schaeffer, que por anos e anos dedicou sua competência ao TRF4, tendo sido assessora de um dos ícones da 4ª região, o ministro Gilson Gippe. Vocês merecem valorização funcional plena, com justa retribuição, para que possamos continuar oferecendo jurisdição de excelência. Muito obrigado. Ao colega Henrique, que encerra sua gestão exemplar, sua administração sempre atenta às necessidades da família Justiça Federal e dos jurisdicionados, permanece como inspiração para nós que estamos assumindo. Aos trabalhadores terceirizados, indispensáveis ao nosso funcionamento, e aqui eu permito para agradecer a todos no nome da Jaque. A Jaque está aí? Jaque. Onde? Em nome da nossa querida Jaque, pessoa de doçura, gentileza e eficiência exemplares. Não deveria mencionar, mas eu vou mencionar. Quando falava, no início do meu discurso, da força e da determinação e da resiliência das mulheres, eu também estava falando da Jaque. Há 6 anos atrás, a irmã dela faleceu e ela, sem titubear, assumiu os 2 filhos pequenos da irmã e os está levando para um bom futuro. Você é um exemplo para todos nós, Jaque. Obrigado. Não se preocupe, o discurso está... Olha, eu estou colocando as folhinhas do lado, de modo que você já pode acompanhar que essa aqui já está bem maior do que essa aqui. O problema é quando o orador, reitor, ele coloca uma embaixo da outra, de modo que o coitado da pessoa não sabe quando vai terminar o discurso. Então, já estamos indo para os finais. Agradeço. Agora, os agradecimentos pessoais. Agradeço imensamente a presença do meu irmão, Jair Schaeffer, que veio de Canarana, Mato Grosso, para compartilhar esse momento. Jair, engenheiro brilhante e eternamente engenhoso. Nós todos crescemos numa família de 6 filhos, numa época sem televisão e sem celular. Devia ser um caos, né? Se hoje, que eu tenho um filho só, tem televisão, tem galinha pintadinha, tem Dino Trem, tem tudo, e já é uma dificuldade, né, Gabriel? Imagina 6 sem tudo isso. Não tinha nada disso, né?
Na época exigia muita criatividade. Lembro-me do tal do episódio das melancias, Jair. Imagina, 8 melancias estavam na casa. Os pais foram passear num domingo. Ficaram as 6 crianças e as 8 melancias. O pai, ao sair, disse o seguinte: vocês podem comer uma. Tem 8, vocês podem comer uma melancia, apenas uma. Qual é o dilema filosófico? Como escolher, dentro daquelas 8, a melhor, né? Nós queremos a melhor. Aí o Jair arquitetou a solução. Faremos pequenos cortes em cada uma das melancias, nós puxaremos, experimentaremos, devolveremos, viramos para baixo e comeremos a melhor. Está resolvido. E assim foi feito. Pegamos as 8, o Jair, na verdade, ele era muito pequenininho. O Jair pegou as 8, cortou e tranquilo, o plano é perfeito. Coloca virado, ninguém vai ver, ninguém vai ver. Comemos, degustamos a melhor melancia da história e cada um seguiu sua atividade. O resultado é previsível. Os pais encontraram uma piscina de suco das 7 melancias restantes. Sem conselho tutelar ou psicólogos, a solução foi, já sabe, né? Já foi a solução tradicionalmente educativa. Mas são coisas da vida, né? A minha esposa, Fabiola de Freitas Schaeffer, psicóloga excepcional, nós descobrimos que a vida fica séria, ou que a coisa fica séria, quando percebemos que vivemos mais tempo juntos do que separados. Mais de 30 anos de parceria, companheirismo, amor, dedicação e cumplicidade. Alguns dizem que isso é possível porque ela é psicóloga, então ela consegue, enfim. Obrigado por compartilhar sua vida comigo e por tornar possível todos os meus sonhos. Como canta Roberto Carlos, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Então eu farei com flores. Onde é que são as flores, Gabriel? Ah. E, claro, eu olhando agora a tela aqui, eu não posso também deixar de saudar o nosso querido desembargador Fernando Quadros, que até recentemente foi presidente do nosso tribunal. Por fim, meu filho Gabriel, nosso orgulho e alegria. Interessante, hein, Gabriel? Estamos iniciando jornadas transformadoras. Eu assumindo novas responsabilidades na gestão do foro, você voando para Milão, para estudar na prestigiosa Universidade Bocconi. Que o destino seja generoso contigo, meu filho. Que tenhas felicidades abundantes e realizações extraordinárias. Que a sorte te acompanhe e sempre e que Deus te proteja. Te amo incondicionalmente, filho. Edgar Allan Poe, no seu conto O Corvo, nos oferece uma lição profunda sobre a existência humana. Um jovem recebe visita de um corvo que responde a todas as perguntas com apenas 2 palavras: nevermore, nunca mais. A cada indagação, presidente da Calege, a cada indagação sobre momentos passados, a resposta ressoa: nunca mais. Os momentos são como água do rio, únicos, irrepetíveis, eternamente perdidos. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. Entre esses extremos, a humanidade frequentemente esquece de viver o presente. O único tempo que verdadeiramente possuímos. Nevermore. Um dia, todos iremos morrer, Snoopy. Sim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Aproveitemos cada dia, que nossa jornada seja
marcada por felicidade, propósito e paz. Muito obrigado. Convido a todos para ouvirmos a apresentação do coral Vozes de Floripa, que interpretará as canções Terra das Aroeiras e Canção Praieira.
Neste momento, convido a todos para a audição do hino de Santa Catarina, que será executado pela banda da Polícia Militar.
Eu vou fazer diferente do Jairo. Vou colocar uma folha atrás da outra, para os senhores não saberem quando vai terminar. Peço permissão a todas as autoridades mencionadas pelo cerimonial para cumprimentá-las na pessoa do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Sérgio Cuquina, cuja simpatia, afabilidade nos encanta, além de seu altíssimo saber jurídico. Vossa Excelência dignifica e honra esta solenidade. Cumprimento igualmente a todas e todos os presentes que prestigiam essa cerimônia. Primeiramente, agradeço com sinceridade ao excelentíssimo senhor juízes federais, doutores Henrique Luiz Hartmann e Rodrigo Keller Ribeiro, respectivamente diretor e vice-diretor do Fórum da Seção Judiciária de Santa Catarina, que nesta data estão deixando seus cargos, pelo trabalho dedicado e comprometido durante seus mandatos. Tenho certeza, a contribuição de Vossas Excelências foi fundamental para o bom funcionamento desta sessão judiciária, garantindo uma prestação jurisdicional de altíssima qualidade. Meus parabéns, caro colega desembargador Fernando Quadros, nosso ex-presidente, de quem fui seu vice, tendo a honra e a alegria de ser seu amigo pela sua excelente escolha, que recaiu nos juízes que ora deixam seus cargos. Inúmeros foram os projetos e as realizações de suas excelências no biênio 2023-2025, como tivemos a oportunidade de assistir no vídeo institucional que nos foi apresentado. Cumprindo salientar que essa administração dedicou-se sobremaneira a eventos destinados à população carente, à população excluída, sem deixar de perder o foco na solução dos conflitos e utilizando principalmente a forma alternativa para essas soluções, sem descuidar daqueles casos, obviamente, que a decisão adjudicada se impõe, mas sempre com um foco na modernidade, na tecnologia, buscando uma solução que realmente atenda aos anseios da sociedade, voltados para o combate ao excessivo volume de trabalho que temos na Justiça Federal. Meus parabéns e agradecimento, colegas. Agora foi empossada a nova direção. O excelentíssimo senhor Dr. Jairo Gilberto Schaeffer, como diretor, e a excelentíssima senhora doutora Érica Giovannini Reupich, como vice-diretora da Seção Judiciária de Santa Catarina. Ambos já exerceram este cargo, portanto, experiente nessa função tão importante na administração da Justiça Federal. O juiz Jairo Gilberto Schaeffer, no biênio 2015-2017, e a juíza Érica Giovannini Reupich, no biênio 2021-2022.
2023. O juiz federal Jair Schaeffer ingressou na Magistratura Federal em 1996. Atuou em Criciúma, Blumenau e Florianópolis. Foi promotor de justiça no Rio Grande do Sul. Atualmente integra a 2ª turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina. Integrou a turma nacional de uniformização, foi juiz auxiliar nos gabinetes dos ministros Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, e do ministro Félix Fischer, no Superior Tribunal de Justiça. Graduou-se pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor pela Universidade de Lisboa. Membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, autor de vários livros e artigos jurídicos, com ênfase em direito constitucional, professor de universidades e cursos preparatórios. Já a vice-diretora Érica Giovanni Haupt, natural de São Paulo, é mestre em Direito Profissional pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização concedida pela Universidade Lusíada, em Porto, graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Leciona na Escola Superior da Magistratura Federal de Santa Catarina e na Escola da Magistratura Estadual de Santa Catarina. É juíza federal da 4ª Região, lotada na 2ª turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, em Florianópolis, e foi membro da turma regional de uniformização dos Juizados Especiais Federais no biênio 2017-2019. Foi vice-presidente da AJUFESC, biênio 2007-2009, diretora social da AJUF, biênio 2010-2012, e diretora social da AJUFESC, no período de 2017 e 2018. Igualmente, foi membro do Conselho de Ensino da ESMAFESC nos biênios 2019-2021 e 2021-2022. Recebeu moção de elogio pela coordenação do Sejuscom Regional de Florianópolis e Sicopem, pela Imagens em 2016, e menção honrosa no 5º Prêmio Conciliar é Legal, categoria Juiz Individual, pelo CNJ, em 2015. Como podemos constatar, apenas pelos currículos formais e experiências dos empossados, que se complementam, teremos uma administração marcada pelo sucesso, e mais do que isso, com um forte viés de humanidade. Juiz Jairo, é com grande admiração e respeito que saúdo Vossa Excelência, um juiz moderno e visionário, que tem demonstrado uma capacidade excepcional de solucionar conflitos e promover a justiça. Sua visão inovadora e compromisso com os meios alternativos de resolução de conflitos são um exemplo para todos nós. Sua habilidade em utilizar as ferramentas mais modernas para cumprir sua missão é verdadeiramente inspiradora. A bem da verdade, características e qualidades estas também presentes em sua vice-diretora, a juíza Érica. Além disso, juiz Jairo, sua atenção, aos precedentes e sua capacidade de comunicação expansiva e clara são fundamentais para a construção de uma justiça mais acessível, ágil e eficaz. Juiz Jairo, desejo a Vossa Excelência todo o sucesso e sua importante missão, e agradeço por sua dedicação à Justiça Federal, votos que também estendo à juíza Érica. Agradecendo pela musicalidade excepcional nessa solenidade, que tocou nossas almas, cumprimentando a todos os músicos, todas as vozes e maestros que nos brindaram com seus talentos, eu declaro encerrados os trabalhos desta solenidade. Muito obrigado.